Bem, pessoal, nessa aula aqui a gente vai falar sobre o sistema massa-mola simples, que a gente já começou a falar sobre ele, só que ele era homogêneo. Agora a gente vai falar sobre as versões forçada e amortecida dele. Aqui eu coloco esse primeiro slide para a gente se lembrar como o sistema massa-mola, como a equação do sistema massa-mola foi deduzida, né, através da lei de Newton, da segunda lei de Newton, da lei de Hooke. E a equação que a gente obteve foi essa equação 2, segunda derivada da posição, mais esse ômega quadrado vezes a posição é igual a zero. Esse ômega quadrado é o quociente entre a constante da mola e a massa, considerada positiva. E a gente encontrou solução para essa equação. Lembrando da aula 16, era o caso 3 da aula 16, a equação auxiliar m quadrado mais ômega quadrado igual a zero, uma vez que ômega quadrado é positivo. O que a gente tem aí é uma equação com duas raízes complexas conjugadas, então a gente cai no caso 3. A parte real é zero, né? A parte real desses números complexos é zero. E aí a gente fica com a equação 3 aí. X de t, a posição em t, no tempo t, uma constante vezes o cosseno de ômega t, mais outra constante seno de ômega t. Antes de falar sobre o sistema forçado e o sistema amortecido, a gente vai colocar uma anotação aqui, uma terminologia própria para o sistema massa-mola, que é o seguinte. Primeiro, observe que tanto A quanto B, eles podem ser reescritos, né, pelas suas formas polares, como R cosseno delta e R seno delta. Okay? O A e o B. E aí, nesse caso, se a gente eleva o A quadrado e o B quadrado, soma, vai pela identidade trigonométrica fundamental, isso vai ser o R quadrado. Portanto, a gente tem que R é a raiz da soma dos quadrados de A e B. Também, se a gente divide o B pelo A, aqui está trocado, se a gente divide o B pelo A, o que a gente vai ter é tangente de delta. Tá bom? Tangente de delta é B sobre A. Então, a equação 3 ela vai poder ser reescrita como a equação 4. E aí, o período, veja que é uma função periódica, essa x de t, né? E o período dela é 2π sobre ômega. O ômega a gente chama de frequência. Esse R que apareceu aí é o deslocamento máximo, vai ser chamado de amplitude, tá? Ele é o deslocamento máximo aí da função x, da oscilação da função x. E delta, o parâmetro delta é chamado de ângulo de fase. Ok. Aí a gente tem um exemplo em que a massa é 5 kg, ela estica a mola em 5 centímetros. A primeira coisa que a gente tem aí, temos que M é 5 kg. Eu lembro que o deslocamento é proporcional, né? A força da mola é igual à força-peso nesse momento de equilíbrio. Então isso aqui vai dar 5 vezes... vou aproximar a aceleração da gravidade. Ela não é 9,8, né? A gente sabe. Mas a gente pode usar essa aproximação. E aí esse deslocamento na mola foi de 5 centímetros. Quer dizer, a constante da mola fica sendo 9,8. Desse modo, o ômega quadrado
que é constante da mola sobre massa, vai ser 9,8 sobre 5, né? Isso vai dar o quê? Vai dar 1, né? 9 por 5, coloquei 1, sobrou 4, né? 48. Dá 9 aqui, 1,96. Daí a gente consegue determinar quem é ômega. Ômega é a raiz de 1,96, fica 1,4. Olha só, o PVI do problema é o que? X duas linhas mais 1,96x igual a zero. Lá no problema, a gente pode voltar para ver, está dizendo ali que ele pede para determinar a posição da massa em qualquer instante posterior, mas antes ele está falando que a velocidade inicial é de 30 centímetros quadrados, 30 centímetros por segundo, apontando para cima. Observe que a massa ela sai do ponto de equilíbrio, né? Uma vez que a massa ela foi deslocada 5 centímetros a mais, né? Depois dos 5 centímetros que ela já esticou da mola. Então os 5 quilos esticou 5 centímetros, chegou à posição de equilíbrio, depois foi esticado mais 5 centímetros, então eu estou com 5 centímetros a mais. Significa que a posição inicial é 5. E a velocidade inicial é menos 30, porque ela está sendo na direção oposta à direção positiva, certo? A direção positiva do deslocamento. Então, é esse o PVI que a gente tem para resolver. Sabemos, né, pela aula passada, que a solução geral vai ser A cosseno de ômega t, ômega é 1,4 t, mais B seno de ômega, que é 1,4 t. Se x de 0 é 5, então o que está acontecendo aí é que A é 5. Porque em 0 esse cosseno dá 1 e o seno dá 0. Então só fica o A. Ok? Agora, usando que a derivada de x é menos 30, observe que quando eu derivo x, aqui aparece um menos seno que em 0 anula, e aqui aparece um cosseno. Então vai ficar 1,4b cosseno de 1,4t, digo 0 vezes 0, igual a menos 30. Ok? Ou seja, o B ele é menos 30 multiplicado por... Se a gente olhar aqui, 1,4 é 14 sobre 10, o mesmo que 7 sobre 5. Então, aqui vai ficar 5 sobre 7. Aí, ou seja, menos 150 sobre 7. Esse é o valor do B. Portanto, o deslocamento
para qualquer t maior ou igual a zero, ele é 5 cosseno de 1,4t menos 150 sobre 7 seno de 1,4t. Isso aí nos dá o deslocamento da mola. Bem, ele pede o período do movimento. A gente aprendeu aqui atrás que o período do movimento é 2π sobre ômega. Então ele é 2π. O período do movimento é 2π sobre ômega. Ômega é 7 sobre 5. Então isso fica 10π sobre 7. Esse é o período do movimento. Com erro, vai ter um erro aí que é consequência da aproximação que a gente usou no começo. A gravidade, a aceleração da gravidade sendo igual a 9,8 cm/s². Vamos passar aqui para o sistema massa-mola forçado. Existe uma força externa, basicamente existe uma força externa agindo sobre a massa. E essa força externa ela é representada por essa F, que está aqui como não homogeneidade. Lembra que o sistema massa-mola é uma equação linear, homogênea, com coeficientes constantes, mas no caso da gente ter uma força externa, ela perde a característica de ser homogênea e passa a ser não homogênea. A gente vai estudar aqui no exemplo 2 um caso bem particular, que é o caso onde essa força externa, essa não homogeneidade, ela é um múltiplo do cosseno de θt. Ok? Então vamos lá. Vamos para o exemplo 2. Olha só. Como a gente está na situação x duas linhas mais ômega quadrado x igual a, vou escrever F0 cosseno de θt, podemos usar o método dos coeficientes a determinar. Que a gente viu na última aula. Podemos usar esse método. Bem, só que tem um detalhe. Esse método ele disse para a gente testar uma combinação de seno e cosseno de θt para ser a solução particular. Lembra da situação. Se eu tenho uma equação linear com coeficientes constantes, não homogênea, então a solução geral dela vai ser a soma da homogênea, que a gente já sabe ali, que é A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t, com uma solução particular da não homogênea. E como eu encontro a solução particular? Usando o método dos coeficientes a determinar, eu posso olhar para a não homogeneidade e tentar uma solução que se pareça com ela ou com suas derivadas, que inclua ela e suas derivadas. Então, no caso aqui, a gente tentaria seno, uma constante vezes seno de ômega t, mais outra constante cosseno de ômega t. Qual o problema disso? Se ômega for igual a θ, aqui a gente tentaria, solução particular que a gente iria tentar é cosseno de θt mais seno de θt, uma combinação do cosseno de θt com seno de θt. Qual o problema disso? Que se ômega e θ forem iguais, então essa solução ela é uma solução que está dentro da família de soluções da homogênea. Ou seja, ela é solução da equação homogênea, então não pode ser a não homogênea. A gente precisa, portanto, dividir em dois casos. Eu vou chamar de caso I. Θ diferente de ômega. Θ diferente de ômega. Neste caso,
Se eu pegar y particular sendo, vou colocar um A minúsculo, cosseno de θt mais um B seno de θt, ela não é solução do problema homogêneo associado, eu vou chamar aqui de estrela. Não é ela não é solução de estrela, do problema homogêneo ou da equação homogênea associada à estrela. Logo eu posso tentar yp sendo essa função. Temos que a derivada de yp é menos a θ seno θt mais bθ cosseno θt. E a segunda derivada será menos a θ quadrado cosseno θt menos bθ quadrado seno θt. Logo, vemos uma coisa aí. Se eu pegar a segunda derivada, ela é menos θ quadrado vezes a função yp. Certo? Isso é algo que pode ajudar. Então, lembra que eu quero que ela seja solução do sistema massa-mola forçado, tá? Mas eu vou usar essa relação aqui, ó, para reescrever aquilo dessa maneira. Ok? Reescreva essa equação assim. Ora, mas quem é yp? Ele é A cosseno θt mais B seno θt. Isso aqui é igual a F0 cosseno θt. Pela independência linear do seno e cosseno, essa igualdade só pode ser verdadeira se os coeficientes do cosseno nos dois membros e do seno forem iguais. Então isso está me dizendo o quê? Que ômega quadrado menos θ quadrado vezes A tem que ser igual a F0 e que ômega quadrado menos θ quadrado vezes B tem que ser igual a zero. Ora, como ômega quadrado, acho que nem vai adiantar, como ômega e θ são diferentes, eles são diferentes e detalhe, o θ é necessariamente positivo, assim como o ômega. Por quê? Porque θ positivo e negativo ali não influenciaria, né? Posso até escrever aqui mais ou menos θ diferente de ômega. Dessa maneira, o que ocorre aqui é que esse termozinho
ômega quadrado menos θ quadrado é necessariamente diferente de zero e eu posso dividir por ele. Isso acarreta que o A seja f0 sobre ômega quadrado menos θ quadrado e o B seja zero. Assim, concluímos que YP é a solução particular. Lembra que ela é A cosseno θ mais A cosseno θt mais B seno θt. Então ele vai ficar f0 sobre ômega quadrado menos θ quadrado cosseno θt. Ora, o que eu estou buscando? Voltando lá. Eu estou buscando a solução geral. Se a solução geral ela é dada pela geral da homogênea com a particular, somada com a particular, então eu acabo de concluir quem é a solução geral do meu sistema massa-mola forçado. Portanto, a solução geral de estrela é Y igual solução geral do homogêneo mais solução particular do não homogêneo. Então agora a gente parte para outra possibilidade para o sistema massa-mola, que é o amortecimento. A gente estava considerando que as forças que estavam atuando sobre a massa era a força da gravidade e da mola. Mas existe uma possibilidade de amortecimento. A gente pode considerar algumas forças de amortecimento, por exemplo, resistência do ar, o sistema colocado em um fluido que ofereça resistência, a própria mola num sistema não ideal, né, com material que ofereça resistência, porque se a gente notar, a gente estava com uma oscilação infinita, então a massa ela não iria parar de oscilar. A nossa situação ideal era assim, então você não tinha nenhuma resistência, nem mesmo da mola, então no momento que puxava a mola e soltava, com velocidade ou não, você teria aquele movimento oscilatório infinito. Não existia um amortecimento. Ok? Então agora a gente considera essa outra possibilidade do amortecimento e fica mais perto da realidade. Né? O amortecimento a gente vai considerar, a maneira mais simples de considerar esse amortecimento é considerar que ele é simplesmente proporcional à velocidade, certo? Quanto maior a velocidade, maior o amortecimento, então é uma constante vezes a velocidade, e é claro que essa força ela vai no sentido oposto ao movimento. Se o movimento está indo para um lado, o amortecimento está indo para o outro, porque o que ele quer é amortecer o movimento, deixar o movimento mais lento, vamos dizer assim. Certo? Nesse caso, a gente pode usar a mesma ideia que a gente usou para o sistema massa-mola simples homogêneo e também para o forçado. A gente não usou para o forçado, mas é essencialmente isso. Quais são as forças que atuam? Né? Usando a segunda lei de Newton, as forças que atuam serão a força da gravidade, a força da mola e agora a força de amortecimento. Eventualmente tem essa F de T aqui, que é a força externa. Se ela não existir, vai ser identicamente nula. Então, esse é um caso importante. Antes de fazer um caso particular, eu quero estudar essa equação 10 com F identicamente nulo. Vamos fazer isso. Então vamos ver o sistema massa-mola amortecido sem força externa. Observe que a equação auxiliar ela vai ser dada assim.
Isso aqui é diferente de 10 por dois motivos. Se a gente voltar lá em 10, tem duas diferenças. A primeira é que o f é identicamente nulo, uma vez que eu não estou com força externa. E a segunda é que eu dividi por m. Então esse lambda aí, ele é c sobre m, e o ômega quadrado, como a gente tinha anteriormente, o ômega quadrado ele é o lambda é c sobre m, e o ômega quadrado é o k sobre m, como a gente já tinha anteriormente. Então, quem é a equação auxiliar da equação 10'? É m quadrado mais lambda m mais ômega quadrado igual a zero. Né? Cujo discriminante é lambda quadrado menos 4 ômega quadrado. Isso aqui é um valor importante dentro da nossa análise. O discriminante é aquele cara que fica dentro da raiz. Por que é importante? Porque se ele for maior do que zero, eu tenho duas raízes distintas. E eu caio no caso 1. Se ele for igual a zero, eu caio no caso 2. Eu vou ter uma raiz dupla aí. E se ele for menor do que zero, eu recaio no caso 3. E vou ter um par de raízes complexas conjugadas. Mas vamos lá. Vou chamar aqui de caso 1. Se lambda quadrado menos 4 ômega quadrado for maior do que zero, então as raízes, utilizando lá a fórmula de Bhaskara, querida fórmula de Bhaskara, mais ou menos essa raiz, esse lambda quadrado menos 4 ômega quadrado sobre 2. Isso aqui são números necessariamente positivos, necessariamente reais. Tá? Esses dois números que apareceram aqui. Então são números reais e a solução é dada por igual uma constante exponencial de menos lambda mais raiz de lambda quadrado menos 4 ômega quadrado sobre 2 t, né, mais C2 exponencial de menos lambda menos raiz de lambda quadrado menos 4 ômega quadrado sobre 2 t. Essa fica sendo a solução. Então o que a gente tem aqui? Para essa solução, a gente tem pelo menos esse lado tem um decaimento exponencial. Se esse número do numerador dessa fração também for negativo, a gente também terá um decaimento exponencial. E sim, né, o C é positivo, então o lambda também é. Sendo o lambda positivo, esse cara aqui é realmente negativo, menos lambda é negativo. Né? E apesar desse número ser positivo, ele é menor do que lambda quadrado, o que faz a raiz dele menor do que lambda. Né? Então quando eu somo aqui, esse número continua negativo. Então tem um decaimento exponencial. Aqui para a solução do sistema massa-mola. Nesse caso, significa que logo você vai chegar a um deslocamento próximo a zero. Tudo bem. Então vamos para o caso 2. Caso 2, se lambda quadrado menos 4 ômega quadrado for zero,
Então a única raiz ela vai ser dada por menos lambda sobre 2, não é isso? Menos lambda sobre 2, olhando aí para a fórmula de Bhaskara. E a solução é x de t igual a C1e elevado a menos lambda sobre 2. Aqui nesse momento, o que eu vou observar? Que uma vez que lambda quadrado menos ômega quadrado é zero, então o lambda é 2 ômega. Se o lambda é 2 ômega, lambda sobre 2 é ômega. Então o que a gente tem aqui é menos ômega t mais C1t é a menos ômega t. Então novamente tenho esse decaimento exponencial aí para o caso 2. Agora no caso 3, se lambda quadrado menos 4 ômega quadrado for negativo, se isso for negativo, então a raiz dele é a raiz do 4 ômega quadrado menos lambda quadrado vezes i. E m vai ser menor ou igual, vou colocar t separado, lambda sobre 2, mais ou menos raiz de 4 ômega ao quadrado menos lambda quadrado sobre 2 i. Ou seja, um par de raízes complexas conjugadas que vão nos dar a seguinte solução. Neste caso, a solução é x de t igual e elevado à parte real deu menos lambda sobre 2t, vezes cosseno da parte imaginária, 4 ômega quadrado menos lambda quadrado sobre 2, t, aqui, colocar um C1 mais C2 seno 4 ômega quadrado menos lambda quadrado sobre 2t. E aí eu tenho a solução que, apesar de ter uma parte oscilatória, ela tem um decaimento exponencial. Então ela vai oscilando, mas ela vai oscilando menos ao longo do tempo. Certo? Então essa é a análise para os 3 casos que a gente tem aí para o oscilador harmônico amortecido. Então, voltando aqui para o slide, a gente tem um exemplo para finalizar, onde os coeficientes são todos iguais a 1, você tem condição inicial, posição inicial 2, velocidade inicial 0 e pede para determinar a massa. Ora, vamos lá. Neste caso, o lambda e o ômega quadrado são 1, ok? Esse é o exemplo 3. Como lambda igual a ômega quadrado igual a 1, temos que o que acontece com lambda quadrado menos 4 ômega quadrado? Esse é menos 3, que é menor que 0. Então a gente está aí no caso 3. Pelo caso 3, a solução x de t ela é e elevado a menos t sobre 2, C1
cosseno de 3t sobre 2 mais C2 seno de 3t sobre 2. Então a gente vai usar as condições iniciais. Observe que as condições iniciais são x de 0 igual a 2 e x' de 0 igual a 0. Então, usando x de 0 igual a 2, temos em 0, essa função vai ficar C1 somente, né? Vou colocar até aqui C1, a outra parte é nula, então C1 igual a 2. Ok? Agora, antes de usar x' de 0 igual a 0, eu preciso derivar, né? Então eu derivo x', aqui tem um produto para eu derivar, então vai ser menos meio vezes x, porque vai repetir todo o cara que está aqui, mais e elevado a menos t sobre 2, e a derivada, veja que o C1 ele já é 2, a gente acabou de encontrar, né? Então quando eu derivo o cosseno e o 3 meios sai, cancela o 2, né? 2 vezes 3 meios fica 3, então fica menos 3 seno de 3t, e ali fica 3c2 sobre 2 cosseno de 3 meios de t. 3 meios aqui também. Logo, x' de 0 igual a 0 nos dá. Lembra que x de 0 é 2, né? Em 0 isso aqui dá 1, isso aqui anula, isso aqui dá 3 meios de c sobre 2 igual a 0. Bem, eu multiplico essa equação por 2. Vou ter aí, e somo com 2, vou ter 3c2 igual a 2, ou seja, C2 é 2 terços. Então, a gente encontrou C2 e C1. Segue-se que x de t é elevado a menos t sobre 2, 2 vezes cosseno de 3t sobre 2, mais 2 terços do seno de 3t sobre 2. Bem, isso é tudo.